Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. Nesta gravação estaremos fazendo uma aula sobre a anatomia do pé com uma especificidade. Vamos falar dos arcos do pé. O que são os arcos do pé? Os arcos do pé são estruturas anatômicas responsáveis por proporcionar estabilidade, a absorção de impacto e a distribuição adequada do peso do corpo enquanto andamos, corremos, saltamos e nos movimentamos. Esses arcos são compostos por ossos, ligamentos, tendões e trabalham no conjunto, ou seja, essas estruturas, osso, ligamento e tendões, trabalham no conjunto para sustentar a estrutura do pé. Nesta imagem vocês estão vendo os três arcos que nós temos: o arco longitudinal lateral, o arco longitudinal medial e o arco transverso. O arco longitudinal, tanto medial quanto lateral, ocorrem pelo comprimento do pé. Já o arco transverso do pé, ocorre em função da largura do pé. Muito bem, como nós falamos, são três arcos. O arco longitudinal lateral, que tem a sigla ALL, o arco longitudinal medial, que tem a sigla ALM, e o arco transverso, que tem a sigla ATA. Damos a ênfase que o arco longitudinal medial ele é mais alto que o arco longitudinal lateral. Por isso que a parte medial do pé ela é mais alta que a parte lateral. Agora passamos a descrever cada um desses arcos. O arco longitudinal, então, como vocês estão visualizando aqui, e nós vamos ter dois arcos, o arco longitudinal medial e o arco longitudinal lateral. Então, passamos ao arco longitudinal medial. É o arco mais proeminente e visível do pé. Ele se estende ao longo da parte medial do pé, desde a região do calcâneo, como vocês estão vendo aqui, até a base do primeiro metatarsal, até a base do hálux lá. A sua principal função, ou seja, a principal função desse arco longitudinal medial é absorver e distribuir os impactos durante a caminhada e a corrida. Esse arco também facilita a adaptação dos pés sobre superfícies irregulares, como, por exemplo, caminhar em cima de um tapete, sendo fundamental na estabilidade do pé e contribuindo para o equilíbrio do nosso corpo como um todo. Esse é o arco longitudinal medial. O arco longitudinal lateral é o arco que está localizado ao longo da borda lateral do pé. Ele se estende desde o calcâneo, desde o calcanhar até a base do quinto metatarsal, como vocês estão vendo aqui nesta imagem, do calcanhar, do calcâneo, até a base do quinto metatarsal. Embora este arco seja menos visível do que o arco longitudinal medial, ele também desempenha um papel importante na estabilidade e função do pé, ajudando a distribuir a carga sobre o peso do corpo na forma equilibrada durante a caminhada, corrida e outras atividades como também saltar. Então, tanto o arco longitudinal medial quanto o arco longitudinal lateral, eles ajudam a distribuir o peso do corpo de forma equilibrada durante a nossa caminhada, corrida ou durante o salto. O arco transverso anterior, este arco está localizado na região anterior do pé, na área das articulações dos metatarsais, como vocês estão visualizando aqui nesta imagem, do primeiro até o quinto metatarsal. Ele é responsável pelo suporte e flexibilidade do pé, permitindo a propulsão, ou seja, a impulsão eficiente durante a caminhada ou corrida.
Ele também contribui para a distribuição do peso do corpo de forma equilibrada, evitando o excesso de pressão em pontos específicos do pé. Ou seja, esse arco é o que vai nos fornecer a propulsão quando nós estamos caminhando ou correndo e ajuda a distribuir de forma mais equilibrada a distribuição de carga sobre o pé. Por se tratar de estruturas que funcionam principalmente como amortecedores, esses arcos, tanto o arco longitudinal medial, quanto o arco longitudinal lateral, quanto o arco transversal, os arcos plantares estão todo o tempo que nós estamos caminhando, saltando ou nos movimentando, eles estão trabalhando para dar esse melhor suporte nesta estrutura de equilíbrio da carga sobre os nossos pés. Bom, falamos sobre os arcos do pé e as suas funções, agora passamos a falar sobre as alterações destes arcos do pé. Existem 3 principais tipos de pé ou alteração no arco do pé. O pé normal, o pé plano ou o pé chato, né? Pé plano barra ou o pé chato ou o pé calvo. Lembrando que o pé normal a gente não caracteriza como uma alteração, mas nesta imagem a gente vai realçar para vocês poderem mais ou menos entender a diferença entre cada um do pé plano e do pé calvo. Passamos então ao nosso pé chato ou pé plano. Ele é caracterizado por um arco do pé muito baixo ou plano, tendo uma característica de achatamento da curvatura. Por isso que a gente chama de pé chato. Algumas das patologias associadas a esse tipo de pé incluem fasciite plantar, tendinite, esporão do calcâneo, além de desvios posturais que desgastam outras articulações, como o tornozelo, joelho, quadril ou até mesmo a coluna. Ou seja, o pé plano pode ser uma consequência de uma alteração em outras articulações. Pessoas com pé planos geralmente têm um posicionamento do calcâneo mais para fora, por isso que a gente chama de valgo. Nos casos de pessoas comuns, isso pode causar um incômodo na absorção do impacto e na distribuição do peso, enquanto em atletas pode ser um fator predisponente de lesões e pior desempenho. Um pé chato numa pessoa normal, isso pode ser um incômodo numa absorção do impacto. Já para pessoas a nível de atleta, o pé chato pode ser um fator que vai precipitar algumas lesões ou dificultar o seu desempenho. Vamos agora ao pé calvo, né? O pé cavo, ou basicamente o pé que tem uma alteração neste arco, ele é caracterizado por um arco do pé muito alto, como vocês estão visualizando nesta imagem, bem demarcado e evidente. Assim como o pé chato, as patologias associadas a esse tipo de pé incluem fasciite plantar, tendinite, esporão do calcâneo, além de desvios posturais em outras articulações, como tornozelo, joelho, quadril ou até mesmo a coluna. Esse tipo de pé também é atribuído o desenvolvimento de dedos em garra. Nós temos dedo em martelo ou dedos em garra, que também é uma consequência do desenvolvimento do pé calvo. Desta maneira, além de atrapalhar na distribuição do peso, o pé calvo acaba se reduzindo, por isso também afeta a capacidade de absorver impacto. As causas dessa situação podem ser hereditárias do pé calvo ou alterações patológicas que interferem provenientes de uma alteração do sistema nervoso. Aqui vocês têm uma outra imagem para mostrar o pé chato, o pé cavo e o pé normal. Já o pé normal é caracterizado por um arco bem equilibrado. Mesmo tendo uma boa curvatura, tanto no arco longitudinal medial quanto lateral, a presença desta boa curvatura em pessoas com pé normal pode desenvolver dores na região ou outros fatores como desequilíbrio na pisada ou uso de sapatos inadequados. Então nós temos, de uma forma resumida, o pé normal, nós temos o pé chato em que desce o arco
principalmente o arco longitudinal medial, ele desce e o pé cavo acentua esse arco. Tanto o pé cavo quanto o pé chato podem provocar alteração na distribuição de carga sobre o pé e provocar uma série de situações de patologias que vão incluir a fasciite, como alterações de tendinite, que pode provocar pela presença dessas alterações. Essas são as referências que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor os arcos do pé, tanto os arcos normais quanto as suas arcos com patologias. Esperamos você num próximo vídeo no nosso canal.